Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, queremos saudar aqueles grupos que se inscreveram para participar nesta celebração da Eucaristia. Do Patriarcado de Lisboa temos o grupo da Confraria de Nossa Senhora do Paraíso, da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco temos o grupo da Junta de Freguesia do Ladoeiro, da Diocese de Vila Real temos o grupo da Paróquia de Nogueira e temos também o grupo coral de Santa Maria de Fergim, Amarante, Diocese do Porto, que anima esta nossa celebração. E animar significa dar alma, ajudar-nos a celebrar pelo canto. Hoje a Igreja celebra festivamente a memória de São João Paulo II, aquele que é o grande Papa de Fátima, aquele pontífice que visitou este santuário por 3 vezes e que, evocando essa circunstância, tem uma estátua diante desta basílica em que nos encontramos. Deixemos-nos, por isso, guiar pelo exemplo do Papa São João Paulo II e pelos seus ensinamentos ao encontro de Cristo que se faz presente no meio de nós na Eucaristia. Preparemos-nos para este encontro, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Senhor nosso Deus, rico de misericórdia, que escolhestes São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, o único Redentor do homem. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. São Paulo aos Efésios. Irmãos, a cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, sujeitou um grupo de cativos, concedeu dons aos homens. Que quer dizer subiu, senão que também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. Foi ele também que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério e à edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Assim, já não somos crianças inconstantes, levados ao sabor de todas as correntes da doutrina, à mercê da maldade dos homens, da astúcia com que induzem ao erro. Pelo contrário, praticando a verdade na caridade, cresceremos em tudo para Cristo, que é a cabeça. É por ele que o corpo inteiro, coordenado e unido por meio de todas as junturas, opera os seus crescimentos orgânicos, segundo a atividade de cada uma das partes, a fim de se edificar na caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: Há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixei-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos, e se não der, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, o Evangelho agora proclamado fala-nos de conversão. Exorta-nos a recentrarmos a nossa vida em Deus. O evangelista evoca 2 situações dramáticas do tempo de Jesus, que para nós não nos dizem muito, mas que nos ajudam a perceber este texto do Evangelho. Por um lado, o Evangelho evoca o assassínio de alguns galileus por ordem do governador romano Pilatos, evoca a queda de uma torre junto da piscina de Siloé, em Jerusalém, que matou 18 pessoas. 2 acontecimentos trágicos, 2 acontecimentos históricos então recentes, que dão a Jesus a oportunidade de lançar este apelo, esta exortação à conversão. É que no tempo de Jesus, estas desgraças eram vistas como um castigo enviado por Deus. Pensava-se, se alguém morreu de forma tão trágica, certamente era um grande pecador. E aquilo que Jesus diz é, antes de mais, que isto não é verdade. Que este nexo de causalidade não existe. Que as vítimas destes 2 acontecimentos trágicos não eram mais pecadores ou menos pecadores que todo o resto. Que a pergunta errada é perguntar porquê estes? Esta é a pergunta errada. De facto, para Jesus o importante não é perguntar porquê estes. Para Jesus é importante perceber que estas vítimas não são os pecadores que precisam de conversão, que somos nós, hoje, que precisamos de conversão, que precisamos de recentrar a nossa vida em Deus. Para Jesus o importante é que cada um de nós compreenda a necessidade que todos temos de conversão. Todos nós. E a urgência de assumirmos
este esforço de conversão como prioridade na nossa vida. Portanto, Jesus rejeita que as vítimas destas desgraças sejam mais pecadores que as restantes pessoas e diz-nos: não te preocupes o porquê eles, preocupa-te em olhar para a tua vida e perceber se precisas ou não de conversão. E todos precisamos. Depois, a breve parábola da figueira com que termina este texto do Evangelho serve para ilustrar as tantas oportunidades de conversão que Deus nos vai oferecendo ao longo da nossa vida. Esta parábola diz-nos que Deus é este vinhateiro que continuamente vem junto da figueira à procura de figos, à procura de frutos, e não os encontra. Para dizer, é isto que acontece às vezes com Deus na nossa vida. Vem à nossa vida à procura de frutos e não os encontra. E, no entanto, a parábola termina com uma nota de esperança. Deus diz: sim, demos então mais um ano, demos uma nova oportunidade para que a figueira dê frutos. De facto, a figueira é a imagem da nossa vida. Pode acontecer que durante anos não demos frutos, mas Deus, como vinhateiro, tem paciência, continua a esperar. Deus continua a acreditar em nós. Aliás, Deus muitas vezes acredita muito mais em nós do que nós próprios. Mas esta paciência de Deus não é passiva. Deus não fica simplesmente à espera. Ele oferece-nos os meios e os tempos para nos aproximarmos dele, para nos convertermos. Deus acredita em nós, acredita que podemos mudar para melhor as nossas atitudes, as nossas opções, os nossos comportamentos. E lança-nos este desafio, a fazermos-lo. Porque é isto a conversão. É mudarmos para melhor a nossa forma de reagir, de conviver, de estar uns com os outros, de nos comportarmos. É isto a conversão. E este apelo insistente à conversão, presente no Evangelho, é reforçado pelo lugar onde nos encontramos. Porquê? Porque em Fátima a conversão ocupa um lugar central. Na homilia do dia 13 de maio de 1982, o Papa São João Paulo II, que hoje a Igreja celebra, dizia o seguinte: a mensagem de Fátima, no seu núcleo fundamental, é um chamamento à conversão e à penitência. Na sua primeira peregrinação a este lugar, o Papa São João Paulo II diz: o que é central em Fátima é o convite à conversão, em procurarmos mudar para melhor a nossa vida, recentrá-la mais em Deus. De facto, Nossa Senhora, nas suas várias aparições neste lugar, veio falar-nos de conversão. Veio convidar-nos à conversão. Veio exortar-nos a centrarmos a nossa vida em Deus. Logo na primeira aparição, quereis oferecer-vos a Deus. Veio convidar-nos a evitar todo o pecado. A mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão. Ao longo de todo o ano, a mensagem de Fátima vai nos recordando esta necessidade de mudarmos a nossa vida para melhor, de nos convertermos. E vai nos recordando não apenas a necessidade, mas a urgência deste esforço de conversão. Não é algo para depois, para amanhã, é para hoje, é para agora. É um esforço que nos é pedido agora, concretamente. Caros peregrinos, neste dia em que a Igreja celebra festivamente São João Paulo II, acolhamos este apelo à conversão que hoje nos é dirigido por Deus e por intercessão de Nossa Senhora, dos santos Francisco e Jacinta Marto e de São João Paulo II, peçamos a Deus a força para, cada vez mais, procurarmos ser melhores e procurarmos centrar a nossa vida em Deus.
Irmãs e irmãos, invoquemos o Pai Celeste para que nos converta e, pela força da palavra, nos torne capazes de dar frutos nestes tempos de graça que Ele nos oferece. E digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja prossiga a obra de Jesus, dirigindo aos homens um contínuo apelo à conversão, que os leve a encontrar-se com o perdão de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as tragédias, os atos violentos e os acidentes que marcam o cotidiano de cada país do mundo e do mundo inteiro nos tornem atentos e agradecidos pelo dom da vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a parábola da figueira estéril nos recorde que o Senhor Deus é bondoso e paciente e espera que demos frutos e não só folhas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros mais frágeis do corpo de Cristo, presas fáceis da astúcia dos homens que os induzem ao erro, sintam a ajuda de outros fiéis que lhes deem as mãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que na nossa comunidade dê graças a Jesus Cristo, que fez da Igreja um corpo que se edifica na caridade e onde cada membro recebe dele o que dá aos outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, escutai as súplicas dos membros da Igreja do vosso Filho, que se reuniram para o escutar e celebrar a sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons, oferecidos para a vossa glória, em honra de São João Paulo II, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a memória de São João Paulo II, a vossa Igreja exulta de alegria porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São João Paulo II e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja convosco. Paz esteja convosco. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor é nosso.
Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade de São João Paulo II, que o levava a entregar-se totalmente ao serviço da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Caros irmãos e irmãs, terminamos sempre esta missa das 11 horas aos sábados, invocando a bênção de Deus para as crianças aqui presentes. Todos sabemos que as crianças têm um lugar muito especial em Fátima. De facto, foram crianças que Nossa Senhora escolheu como seus interlocutores neste lugar e, por isso, em cada semana invocamos para as crianças aqui presentes essa especial bênção e proteção do Senhor. Fazemo-lo agora. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Ao terminar esta celebração, faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora, bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Evangelho hoje exortava-nos à conversão e convidava-nos a fazê-lo hoje, isto é, a procurarmos agora recentrar a nossa vida em Deus. Que este apelo à conversão, tão presente e central na mensagem de Fátima, encontre eco na nossa vida. Desejo a todos vós um santo dia e depois um bom regresso a vossas casas. Invoquemos sobre nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.